Eu sou Amanda Dantas, hipnoterapeuta, e estou aqui hoje mais uma vez como convidada pela Fonte, aqui representada por Ellen Dalla, para a gente fazer essa aula, essa live, esse bate-papo com um assunto super interessante. Hoje a gente vai falar sobre o uso do Eneagrama na AIS. Fala um pouquinho para a gente, Ellen. Se apresenta, dá boa noite, fala com o pessoal. Num formato novo hoje que a gente está, né? Então, Amandinha, obrigada, tá? Pela presença, por ter aceitado estar aqui, né? Fazendo essa mediação que sempre nos ajuda, né? Fica tão rico esse formato. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente já começar a ter. Eu sei que tem muita gente aqui que nunca teve contato com o Enneagrama. Então, a gente já começa a entrar nesse nome, né? Nessa magnitude que é aquilo que o Eneagrama traz. Mas, como você me falou, a gente vai primeiro falar, porque como ele está, o foco que a gente vai dar aqui é sobre a aplicação dele na abordagem integral sistêmica, então a gente vai voltar um pouquinho para atender as pessoas que estão chegando e que não sabem, né, sobre o que a gente está falando no sentido da abordagem integral sistêmica. Então, a abordagem integral sistêmica, ela é um método que eu desenvolvi, comecei a desenvolver lá em 2016, e esse método, ele tem uma base teórica muito estruturada dentro da psicologia integral e ele traz algumas técnicas que ajudam muito na prática terapêutica, né? Ele tem a base na psicologia integral e as técnicas, elas são fundamentadas nas constelações sistêmicas, né? No pensamento sistêmico. Então, dito isso, a gente vai agora entender por que o processo terapêutico que envolve a abordagem integral sistêmica, ele é um processo, né? Então, como todo processo, ele tem um andamento. E nesse andamento, a gente desenvolve um raciocínio, um pensamento, aonde a gente faz intervenções sistêmicas. E para que essas intervenções sistêmicas elas tenham potência, tenham efeito, é preciso que a pessoa, que o cliente que foi buscar ajuda, ele seja preparado para esse momento. Ele precisa chegar, por exemplo, numa constelação integral sistêmica, com uma psicologia, com uma postura adequada, porque senão a gente cai naquele pensamento comum, onde a pessoa chega para fazer uma constelação ou uma intervenção sistêmica, ou um trabalho sistêmico, voltado para procurar quem errou lá atrás, voltado para procurar um culpado, ainda com uma postura muito infantil diante da vida, diante de si mesmo e diante da própria questão. Aonde o Eneagrama entra aí? O Eneagrama entra como um sistema de sabedoria milenar, aonde a gente pode desconstruir muitos comportamentos, uma visão de mundo que às vezes não está adequada. E muitas ilusões que a pessoa cria, achando que o mundo precisa girar em torno da maneira como ela funciona. Então, depois que a gente consegue fazer esse trabalho de desconstrução dessa persona, dessa identidade por meio da qual a gente se manifesta e se relaciona, então a gente fica mais livre para olhar para aquelas questões que realmente são sistêmicas e não um monte de mimimi, de conversa que não nos leva a uma profundidade terapêutica. Então, o Eneagrama, ele fica no caminho de preparação, vamos chamar assim, para conduzir, preparar esse cliente para chegar com uma postura
interna com uma atitude mais madura, mais presente, mais consciente diante de um trabalho sistêmico que tem uma potência incrível também, mas tem a sua hora e tem o seu lugar. Feito de qualquer maneira, só mais um. Então, por isso que muitas vezes a pessoa chega e fala, mas eu já fiz 5 constelações, já fiz 4, pode fazer 1000, porque não é assim que funciona, né? Não é mágica, não é nada que a gente tenha domínio sobre aquilo, mas é um processo terapêutico que precisa ser aplicado com consciência, de uma maneira correta e muito bem organizada e estruturada. Para isso, o terapeuta precisa de ferramentas. E o Eneagrama é uma ferramenta incrível que descortina a nossa forma de pensar, de ver o mundo e de agir. E muito mais do que isso, descortina para a gente a motivação por trás da ação. Então, é por isso que ele cabe exatamente como uma luva no processo terapêutico da abordagem integral sistêmica. Eu estou acompanhando o pessoal aqui pelo YouTube, estou acompanhando você aqui na nossa transmissão. Uhum. É muito bom a gente estar aqui falando sobre um tema muito importante, né? Você já está fazendo mais uma formação aí para poder falar com mais profundidade ainda sobre o Eneagrama. Você vivenciou ele, teve várias experiências, sabe o quanto isso é enriquecedor, tanto para você pessoalmente, como para você também dentro do seu trabalho, né? Se você pudesse resumir para a gente, Ellen, qual seria, assim, a função que o Eneagrama tem? O que você diria para a gente? De forma prática, assim, o que você acha que é a maior importância do Eneagrama, a maior função que ele tem? Olha, eu estudo o Eneagrama desde 2015. Eu já fiz muitas formações, inclusive a minha professora, eu já produzi cursos dela aqui, já organizei cursos para ela aqui, agora eu estou em mais uma formação de quase 200 horas, 160 horas, que é uma formação que realmente prepara a gente de uma maneira mais profunda. E se eu fosse resumir, eu falei isso tudo para a gente ter noção, né, do quão profundo é esse estudo e como que ele é extenso e intenso. Mas se eu fosse resumir assim em uma frase, eu diria que ele é um mapa, que é uma chave que abre o nosso quarto do segredo interno. Ele é uma bússola interna, é a bússola, é uma direção que abre, que nos mostra, que nos leva, que nos faz recordar a nossa essência, aquilo que a gente tem de mais maravilhoso, que a gente veio manifestar e que às vezes a gente está com isso um pouco distorcido. É uma bússola, é um mapa, é uma chave. Perfeito. Olha só, a gente vai acabar. Vocês sabem que aqui é ao vivo. Esse é o nosso primeiro teste para essa transmissão no YouTube. O que a gente está querendo fazer? Levar conteúdo para esse público do YouTube também, tá? Então, esse é o nosso primeiro teste. E eu já digo a vocês que vocês já vão começar sendo presenteados, porque a gente esqueceu de começar a colocar para gravar. Então, Ellen, bota para gravar aí. E o que a gente vai fazer? Um resuminho da primeira parte, tá certo? Para o pessoal que está chegando agora também, se inteirando, e as dúvidas, à medida que forem aparecendo, a gente começar a colocar aqui. Então, vamos colocar para gravar, dar boa noite a esse povo de novo, para a gente fazer bonito, para ficar bonito aqui no YouTube. Isso. É assim, né? Tudo que a gente começa a fazer, tudo quando a gente inicia, todo o caminho que a gente faz pela primeira vez sempre parece que é mais longo. Tudo que a gente começa a fazer é sempre mais desgastante, mais difícil.
E mesmo sendo algo que a gente ama, é um desafio, né? A gente Sim. comete muitos erros e a gente começa a melhorar. E é assim que é bonito, é assim que é verdadeiro, é assim que é a vida como ela é. É bem dentro do conteúdo e da visão da AIS, né? A abordagem integral sistêmica, ela tem um foco que é olhar para aquilo que é essencial, é olhar para a vida com um olhar que vê beleza, que vê aceitação, mas não de uma maneira passiva, não, de uma maneira quando eu concordo com aquilo, eu ganho força com aquilo. Então, é quando a gente concorda, não sabemos ainda exatamente como funciona essa coisa de simultâneo, mas a gente está aprendendo para fazer bem bonito. O que importa é que a gente está aqui nesse compromisso e a gente está aqui para entregar o nosso melhor, né? Por isso que a gente está disponível. Então, a gente se disponibiliza para amar e a gente ama quando a gente dá o melhor que a gente tem. O melhor que eu tenho é aquilo que eu sei, porque eu sei aquilo que eu vivi, que eu experimentei. E esse caminho, que é o caminho de dentro, normalmente ele vem, o aprendizado dele vem com um preço muito alto. Ele vem, às vezes, com experiências complicadas. E isso é o mais bonito. Isso é o belo. Isso é que nos dá força, né? Então, não tem problema nenhum. A gente volta quantas vezes precisar voltar, volta ao ponto inicial e repete 1000 vezes. Se alguém perguntar de novo, a gente fala de novo, né? Com O toda certeza. resuminho, a gente abriu, o nosso tema falar sobre o Eneagrama aplicado na abordagem integral sistêmica, então a gente abriu falando um pouquinho sobre o que é a IS. A IS é um método que eu desenvolvi, comecei a desenvolver em 2016, ele é sustentado pela base teórica da psicologia integral, e ele inclui, esse método, ele inclui várias técnicas que se sustentam no pensamento sistêmico e no processo das constelações sistêmicas também. Então, a gente tem algumas técnicas que são, por exemplo, uso do tetralema, objetos simbólicos, diagnóstico sistêmico com bonecos, enfim, constelação integral sistêmica, que é diferente da constelação familiar em alguns aspectos, né? Mas a gente hoje vai falar, então, aonde o Eneagrama entra nesse processo. E ele entra preparando o cliente, porque muitas vezes o cliente vem nos procurar e ele não vem com uma consciência profunda a respeito do próprio comportamento, a respeito de quem ele é, de como ele funciona, do que move esse comportamento. Então, ele quer uma solução e ele chega querendo que o terapeuta, o psicólogo, enfim, quem ele procurar, o profissional que ele procurar, entregue a ele a solução. E ele precisa ser guiado por um caminho, ele precisa ser preparado, porque muitas vezes a gente entra com uma intervenção sistêmica, com uma constelação, esse trabalho se perde, ele fica raso, ele fica frágil, porque ele não encontra uma ressonância de maturidade na postura do cliente para entender. Então, é preciso que a gente desconstrua, primeiro, essa persona, essa identidade que traz muitos comportamentos e às vezes está lidando com consequências de comportamentos que teve, não está conseguindo lidar com isso. Então, o Eneagrama entra exatamente com esse olhar de desconstrução e reconstrução, nesse caminho de volta para quem eu sou. Então, quando eu me recordo, quando eu faço contato com essa forma mais original de quem eu sou, aí sim, eu olho para o meu sistema, para as outras questões mais profundas que muitas vezes são a raiz, né, daquele sintoma que se manifesta, porque o sintoma ele já é uma compensação, ele já tem uma função de equilíbrio dentro desse sistema. Então, o Eneagrama ele é uma das ferramentas que preparam esse caminho terapêutico para o cliente chegar numa intervenção sistêmica mais preparado.
Perfeito, Ellen. Se você puder, eu não sei se esse conteúdo está nessa ordem aí nos seus slides, mas você faça como você ficar mais à vontade, ok? Mas se você puder, diz para a gente de que forma o Eneagrama ele pode ser aplicado na IS, especificamente dentro da IS. Sim, dentro da IS é assim, a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário? Vamos Bom, aqui, começar. ó, a gente está livre. Vamos fazer o contrário. Vamos primeiro começar. Já falamos um pouquinho do que é a IS. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Eneagrama e depois a gente faz o encontro dos dois no final. Perfeito. Né? Vamos fazer isso? Vamos. Porque quem está chegando e que não sabe nada do Eneagrama, primeiro vai ter uma construção do que é isso, e aí depois, no fim, a gente faz o encontro dos dois e é onde que ele entra no processo terapêutico. Beleza? Pode ser? O pessoal tá Perfeito. acompanhando aí? Tem notícia de alguém? Tem sim, tem gente Tem aqui. alguma pergunta? Não, até agora não. Só o pessoal elogiando o tema, falando que Bom, gosta muito. Algumas pessoas dizendo que foi um divisor de águas na vida. Então, tem algumas pessoas aqui que já têm um conhecimento prévio e que sabem que o Eneagrama é um tema muito importante, né? A Fabíola está aqui com a gente, a Carmen, a Natália Dias. Tem algumas pessoas bem legais aqui com a gente. legal, eu sou apaixonada pelo Eneagrama. Bom, então assim, primeiro a gente vai falar, né? Eneagrama significa, é uma palavra do grego, né? Que Enia significa 9, e gramo significa ponto, e é um desenho, né? Um gráfico de 9 pontos, porém, hoje a gente vai ver aqui uma visão um pouco mais sistêmica, né? Ele é uma figura geométrica, um gráfico que se parece com uma estrela de 9 pontas, e algumas pessoas dizem que ele é um sistema de dados que estrutura a nossa realidade. Então, esse é o significado da palavra eneagrama. E o eneagrama, ele é uma sabedoria milenar, né? Ele é esse sistema de dados, esse código, enfim, ele veio lá do Oriente, ele chegou para a gente através de um filósofo da Armênia, que se chamava Gurdjieff. O Gurdjieff, ele saiu da Armênia, da terra natal dele, em viagem, e ele era um filósofo, ele então procurava a pedra filosofal, e era uma figura muito, né, de uma profundidade sobre a vida, e ele então viaja, chega no norte do Afeganistão, e ele encontra uma comunidade e uma irmandade, e lá por 1910, mais ou menos, então, ele volta dessa irmandade para a Rússia e ele vem trazendo esse sistema de sabedoria que era guardado pelo povo sufi, o povo sufi que vivia, né, lá no norte do Afeganistão. Então ele chega na Rússia trazendo esse sistema de sabedoria e lá por 1910 e funda a escola do Quarto Caminho. Então o Gurdjieff, ele ensinava o Eneagrama antigamente através de meditações, de danças, de movimento. Então, era assim que ele ensinava. Ele passava o Eneagrama através de respiração e de dança, porque era uma coisa meio proibida. Então, o Gurdjieff morre por volta de 1950, 1949, não lembro direito, e até então o Eneagrama não tinha nenhuma associação com tipo psicológico, com nada disso. Então, essa associação começa a acontecer lá pelos anos 50, quando um boliviano, o Oscar Ichazo, ele descobre a relação, né, entre esse símbolo e 9 tipos de personalidade. Então, o Oscar Ichazo, ele começa a sistematizar esse conhecimento. Então, ele começa a ensinar pequeno grupo de pessoas ele cria vivências no deserto, no norte do Chile, e
ele então começa a ensinar de maneira mais sistematizada esse conhecimento. Em 1970, um psiquiatra chileno, Cláudio Naranjo, ele viaja para aprender com o Ichazo, e a partir daí, o Naranjo, em uma dessas vivências, ele tem um insight, uma experiência muito profunda, e ele então desenvolve, ele começa a correlacionar os tipos do eneagrama com sistemas psicológicos, e ele então começa, e ele expande essas descrições de uma maneira absurda. Então, foi o Cláudio Naranjo que realmente deu essa expansão e essa profundidade aos tipos psicológicos aplicados, né, dentro do processo terapêutico. Basicamente, a história do eneagrama é essa. Então, dentro do processo terapêutico, ele é um sistema que ele leva a uma autoconsciência muito profunda, né? Como eu falei antes, ele é uma chave que abre portas, ele é uma bússola interna, um mapa de nós mesmos para o desenvolvimento dessa consciência, né? Que nos leva para um estado de realização. Então, eu sempre gosto de trazer essa frase de Tomás de Aquino, que apesar do contexto não ser exatamente esse, né, da frase de Tomás de Aquino, mas é uma metáfora disso, quando ele diz assim, que quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu descubro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento do meu existir. Então, essa frase, ela está muito... ela descreve a figura do eneagrama de uma maneira muito linda, e a gente vai ver aqui por que isso acontece. Certo? Alguma dúvida, Amanda? Tem alguém perguntando? Como está aí? Não, até agora, tudo tranquilo, só elogios. A Fabíola disse que você é uma enciclopédia. E essa aula é muito... tranquilo. A gente tem a semana toda, tá? Vamos por partes. A gente está só começando. Então, o começo, a gente sabe que o Eneagrama é um tema denso, então não dá para a gente trazer tudo para vocês num dia só. Então, o que a gente fez? Separou o dia de hoje para fazer uma introdução. Amanhã a gente vai falar do tipo 8, 9 e 1. Na quinta-feira a gente vai falar do tipo 2, 3 e 4. E na terça-feira da semana que vem, para vocês terem uma folguinha para absorver tudo isso, a gente vai falar dos tipos 5, 6 e 7. Então aguardem, porque a gente está só começando. E tem muita coisa ainda. É incrível, incrível. Então, a definição, né, desse sistema que estrutura, né, informações, que é representado por 9 números em 3 figuras geométricas. Ele é tridimensional, esse sistema, e ele tem no eixo central esse triângulo com o número 3, 6 e 9. Essa é a definição do eneagrama. E dentro dessa definição, dentro desse desenho, desse mapa que a gente acabou de ver, como é que ele se estrutura? Ele é uma representação também da maneira de como a gente funciona. Então, o eneagrama, essas 3 figuras geométricas, o círculo, ele representa a lei do uno, né? Essa lei do uno, ela representa a lei do amor, da harmonia. O círculo, ele é um símbolo da perfeição, e ele simboliza a eternidade, aquilo que não tem começo, meio, não tem fim. Ele representa também a realidade inteira como uma coisa só, uma totalidade. E quando ela é aplicada ao ser humano, né, ela nos lembra que cada um de nós é uma realidade inteira, e mesmo assim a gente é um só com todo mundo. E então tem o triângulo, né, que são 3 figuras: o círculo, que representa a lei do uno, o triângulo, que fala da lei do 3. Essa lei, ela diz que tudo que pode ser criado, ele precisa ter 3 forças no processo de criação. E ele nos lembra também que tudo é uma coisa só, mas cada coisa, sendo inteira, é uma.
Então, como é que isso funciona, né? Essa lei direta, que tem uma relação direta com a criação. Essa lei ela está em quase todos os sistemas filosóficos, religiosos, por exemplo, no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, no hinduísmo, Brahma, Shiva e Vishnu, na Cabala é Kéfer, Krokma e Binah, no Egito tem Ísis, Osíris e Horus, na física atômica, próton, elétron, nêutron, positivo, negativo e neutro. Na filosofia, né, tem a tese, a antítese e a síntese, altura, largura e profundidade, passado, presente, futuro, sólido, líquido e gasoso. Então, tudo que existe, existem três forças na criação, né? A gente tem três espécies de alimento, sólido, líquido e ar, né? De alimento não, de substância, né? De consistência. E dentro da psicologia, a gente tem a essência, a consciência e o ego. Então, esse é o sistema por meio do qual o homem se manifesta, né? E o comportamento da gente e como a gente se relaciona. Então, é por meio desse sistema também de essência, consciência e ego, né? Dentro da condição humana. E o triângulo representa isso, né? Então, a outra figura que fecha o eneagrama é a Hexade, que fala da lei do 7. Essa lei ela fala do processo e do desenvolvimento ao longo do tempo. Ela mostra que nada é estático, que tudo está em movimento. E nesse processo de se tornar alguma coisa, de vir a ser, né? Então, até as estrelas, né? Tudo se transforma o tempo todo. Então, a Hexade, a lei do 7, é a dinâmica. Então, é por meio desse símbolo, dessa dinâmica, que a gente faz esse caminho de crescimento, de evolução. É a Hexade que nos leva por esse caminho de autodesenvolvimento, quando a gente vai buscar nos tipos aquilo que nos falta e a gente também contribui. Então, esses três símbolos, o círculo, o triângulo e a Hexade, representam as três leis, a lei do uno, a lei do 3 e a lei do 7, integradas. Então, a totalidade integrada na criação, em movimento, é que formam o símbolo do eneagrama, como ele é, né? Que é o caminho da consciência. Então, o eneagrama, na verdade, ele é um caminho à consciência. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Tudo bem, Amanda? Como tá aí? Tudo ótimo, pode prosseguir, tá tudo sob controle aqui. Tranquilo. Então, a gente está falando de caminho da consciência. Agora vocês começam a entender o porquê que ele tem uma aplicação muito objetiva dentro de um processo terapêutico. Vocês começam a entender que, ao levar o cliente para uma intervenção sistêmica, é preciso que esse cliente esteja numa postura madura, adulta, e ele precisa estar dentro de um certo equilíbrio, dentro de um ponto de encontro com quem ele é. Porque senão essa desconexão pode fazer o trabalho todo se perder, né? Então o eneagrama ele está nesse processo de condução ao cliente a um estado ideal para que ele chegue num trabalho sistêmico que tenha potência ali. Porque o eneagrama ele pode ser estudado, por exemplo, como um sistema só de tipo de personalidade, como tem um monte aí, tem vários, né? Só que ele é muito mais do que isso, né? O eneagrama ele é um mapa que realmente ele nos leva para o caminho de volta para casa, né? Da minha personalidade para a minha essência. Quando a gente fala de caminho de volta, a gente está falando sobre quem eu penso que sou, da persona por meio da qual eu atuo, para a minha essência, que é aquilo que realmente eu sou,
aquilo que eu sou em essência. Então, o círculo, o eneagrama, o próprio desenho dele, ele mostra isso. Esse círculo que fala da lei do uno, né, que a gente já entendeu, ele, que é a totalidade, ele fala exatamente dessa personalidade, né, que quando a gente vem, a gente recebe esse limite, porque o círculo ele está limitando aí, né, ele faz a divisão entre o mundo externo e o mundo interno. Então, eu tenho aí, cada um de nós é uma realidade única, inteira, e mesmo assim, a gente é um com tudo, a gente está ligado ao sistema. Então, como é que é isso, né? Eu sou uma individualidade, porém eu faço parte, eu estou conectado a um sistema. Então, o círculo ele vem representando isso, que mesmo cada um sendo essa individualidade, existe uma conexão, uma totalidade. Agora eu estou dentro dos limites dessa personalidade. Então, é esse limite da personalidade que simboliza o número, o tipo psicológico de cada um. Então, o tipo representa um limitante, e é esse limitante que faz a conexão com o todo. É esse limitante que faz a conexão sistêmica, porque é exatamente aonde me falta que eu vou buscar. É exatamente essa composição que nos conecta uns aos outros. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas então eu vou me encaixar em um tipo, vai se encaixar num tipo, porque a gente vive num planeta, num sistema dual, e esse sistema, a gente precisa crescer dentro dele, e é por meio dos relacionamentos, das relações que a gente cresce. Então, é aprendendo a ser uma totalidade, e mesmo assim ser uma unidade, é que a gente aprende esse caminho de volta. Ele fala disso. A gente é essa personalidade. Só que esse símbolo da personalidade, ele tem um triângulo que fica dentro dele. Por que ele está dentro? Então, o triângulo ele está dentro, o símbolo ele vem representando a essência, ela que vem primeiro, ele está dentro do símbolo da personalidade. Só que, porque ele vem primeiro, a nossa origem, né? Aquele que é chamado nosso ser, a nossa essência, é o uno. Então, o símbolo do Eneagrama integral, dinâmico, pleno, né? Que caminha, que faz esse caminho de volta, esse triângulo representa a essência, é aquilo que está lá dentro, lá no fundo, quem eu realmente sou, porém, ele tem ao redor dele um limite, que é uma maneira de funcionar, que é o meu tipo psicológico, é a minha personalidade, ela vem trazendo limites. Todos nós temos. E, por fim, a Hexade, que representa o mapa dessa personalidade. É a Hexade que faz a condução, que é a bússola, que é o nosso mapa, que está em movimento, tá? Ela produz os pontos de apoio, crescimento, altos e baixos, por isso que ela sobe e desce assim, porque ela vem trazendo a mensagem de equilíbrio, ela que equilibra as nossas emoções. Então, a gente sabe que a gente precisa, às vezes, estar lá em cima buscando alguma coisa, e às vezes a gente precisa descer um pouco também, soltar algumas coisas, deixa algumas coisas nascerem e deixa algumas morrerem, e é esse movimento, é esse caminho representado pela Hexade que vai trazer para a gente esse desenvolvimento e esse crescimento. Então, o símbolo da personalidade está por fora, porque ele é a função dela, proteger a essência, a nossa personalidade tem essa função, porém, não abafá-la, é só uma proteção. A essência precisa se manifestar, e é através da nossa virtude que a gente se manifesta. O problema é que exatamente onde é a nossa virtude que a gente distorce. Então, a gente se manifesta de uma maneira distorcida quando a gente está em desequilíbrio com
o nosso próprio ego, que é a nossa personalidade, né? Então, a gente tem a essência no centro, a personalidade, que é o círculo que está dando limites a essa essência, e a gente tem o caminho de crescimento, que é a Hexade. Mais ou menos isso, Amanda. Me fala sobre esse assunto. Alguma pergunta? Como é que está aí? Não, até agora é super tranquilo. Acho que o pessoal está compreendendo bem direitinho. Mais alunos chegando. Quem chegou agora foi Raimundo, que deu uma boa noite aqui para a gente. Que Seja bom, bem-vindo, bem-vindo. Raimundo. Até Bem-vindo. agora está super tranquilo. A explicação está perfeita. Eu acho que as pessoas estão entendendo bem direitinho, estão ficando sem dúvida. Que Pode bom. prosseguir. E A gente pode. ainda tem alguns minutos, a gente ainda tem 20 minutinhos. Ótimo. Então, alguma coisa mais específica que você quer que eu fale? Como é que tá? Me fala sobre isso. Tá tranquilo, tá tranquilo até aqui. Observa como você está trazendo o seu andamento e vê o que você quer trazer a mais nessa parte que é mais introdutória. Acho que você podia trazer aquele conteúdo que fala sobre a subdivisão dos eneatipos, né, das famílias. Eu acho Sim. que ficaria bem legal nesse sentido, para eles irem entender como é essa distribuição dos eneatipos, né, dos 9 eneatipos que a gente tem. Ok. Então, a gente percebe que a gente está diante de um símbolo que ele foi milimetricamente, matematicamente projetado para organizar. Ele é um sistema que organiza os 9 códigos essenciais de personalidade, 9 formas de existir. São 9 estruturas de fundamento da personalidade humana. Então, eu e você estamos inseridos, querendo ou não, a gente faz parte de um desses 9 tipos. Então, a gente é esse círculo inteiro, né? Porque, na verdade, a gente tem um pouco de cada tipo, mas tem um tipo que nos descreve exatamente. E quando o terapeuta consegue perceber não quem o cliente é, mas quem ele está vivendo naquele momento, porque não é a função de ninguém descobrir o tipo do outro, porém, a gente sabe que se o meu cliente ele está vivenciando a porção 1, 2, 3 ou 4 dele, a gente sabe como conduzi-lo da melhor forma para ele integrar aquilo que está faltando para ele sair daquele estresse. Então, esse é o ponto onde o Enneagrama entra muito forte no processo terapêutico, né? Então, esse é o caminho da consciência. E esse símbolo que está milimetricamente representado, né? Ele é dividido em 3 centros. O Enneagrama, ele tem 3 núcleos. E cada núcleo é movido por uma força, tem uma propulsão. Então, a gente tem o núcleo do instinto, que é composto dos tipos 8, 9 e 1. A gente tem o núcleo da emoção, que são os tipos emocionais, que é o 2, o 3 e o 4. E a gente tem o núcleo do pensamento, que é formado pelos tipos 5, 6 e 7. Então, o instinto, ele é localizado mais aqui no plexo solar, embaixo do umbigo, né? Pode falar. Olha, a Fabíola tem uma dúvida que eu Fala, acho que pode vai falar. ajudar ela até a compreender mais essa parte. Ela falou assim, ó, essa abertura embaixo do triângulo, você pode falar sobre esse espaço? Eu acho que ela está falando sobre o espaço que tem entre o 4 e o 5. Ah, Se Fabíola, eu te pego, eu Fabíola. não Eu te tiver pego. entendido direito, Fabíola, fala aqui para a gente, manda no chat, Eu aí entendi eu a faço a pergunta correção. dela. Eu entendi perfeitamente a pergunta dela. Essa pergunta ela é extremamente profunda. Essa abertura, vou falar um pouquinho, Fabiola, mas assim, esse é um conteúdo bem, bem profundo. Ela é a passagem, é a noite escura da alma. É quando essa noite escura da alma que nos leva para a essência, porque na verdade essa luz que sai lá do centro, lá do meio, ela encontra passagem.
E é exatamente nessa passagem aí, é como se fosse uma fenda, é como se fosse uma comunicação, é por esse espaço que a gente respira. Você já conhece? Pergunta se ela já conhece o Eneagrama. Conhece, ela fez várias Ah, leituras aqui. Foi ela que comentou que o Eneagrama foi assim, divisor de águas na vida dela, né? Que ela sim, aprendeu muito claro. depois dessa Aham, compreensão do Eneagrama. aham. Sim, sim. Por quê? Depois, eu não posso trazer essa descrição aqui agora, porque a gente teria que aprofundar sobre as figuras geométricas, mas essa é uma passagem, é uma fenda, é a noite escura da alma que a gente atravessa para a conexão mais profunda com a nossa essência. Linda Perfeito. pergunta. Fábio, vê se ficou. Ó, ela está dizendo aqui, show, compreendo. Mas nunca ficou explicado essa fenda. Ela já participou de outros Eu, cursos, eu mas vou é explicar. algo que nunca ficou explicado para ela, né? Tá. Inclusive, Fabiola é uma das alunas que fez parte da IS1. Então, ela Fabiola, vai estar lá naquela aula bônus de me sábado. aguarde o sábado, você vai entender tudo sábado, porque eu já dei essa aula, Amanda, você lembra? Lembro. Né? Eu dei essa aula já, então você vai adorar. Sábado não perca, que você vai gostar, a gente vai bem profundo aí. Ó, ela está dizendo que entendeu, que já deu uma luz. Está agradecendo a você. Mas aguarda sábado que a gente vai profundo nesse negócio. Então, mais alguma pergunta ou a gente pode Não, falar? não, pode prosseguir daí. Falando das famílias, pode prosseguir. Tá. Então, é assim, os três centros, né, os três núcleos que compõem esses 9 tipos, eles têm uma força motriz. Então, o núcleo do instinto, ele é movido, ele é movido pela raiva, né? A raiva é a motivação desses três tipos, é a motivação básica. Então, os tipos 8, 9 e 1, eles são movidos por essa emoção forte, né? Ele é muito ligado à ação. Então, esse núcleo do instinto são aqueles tipos de muita ação, eles têm uma carga de endorfina muito grande, são tipos que vivem à base da endorfina, né? De muita agitação, muita força. E são tipos que vivem essa ação. Porém, alguns eles pegam essa força e bloqueiam. Outro tipo, ele internaliza e o outro tipo exagera. Mas os três são movidos pela raiva. Esse é o núcleo do instinto. Todos os três núcleos têm esse movimento. Um tipo, ele bloqueia, o outro ele internaliza e o outro exagera na dose, né, daquele que é o movimento, que é a propulsão. Então, esse é o núcleo do instinto. O núcleo da emoção, né, que são os tipos movidos pela emoção, pela tristeza, o tipo 2, ele internaliza essa emoção, ele coloca para dentro. O 3 ele bloqueia. E o 4 ele exagera na potência máxima. Então, é assim que é o movimento dos núcleos. E o núcleo do pensamento, que são os tipos mais mentais, que é o 5, 6 e o 7, também fazem esse movimento. Porém, o 5, ele joga para dentro, o 6, ele bloqueia, e o 7 exagera, vive no mundo da lua. Então, o movimento dos três núcleos é esse: instinto, emoção e pensamento. E são 9 tipos, né? Dentro desse mapa, o primeiro passo é a gente entender qual é aquilo que nos move mais. É o quê? É mais ação? É mais emoção? Ou é mais mente, mais pensamento, né?
que é mais forte em mim? O que me motiva mais? E às vezes é até bom a gente lembrar quando a gente era menor, né, como é que era esse movimento, porque fica mais fácil da gente se reconhecer. E então, os 3 centros basicamente é isso. E como a gente tem essa semana inteira para falar disso, a gente amanhã começa a falar dos 3 tipos que são do centro do instinto, os 3 seres instintivos, que é o tipo 8, 9 e 1, né? Me fala, como é que tá Exato. aqui? Lembrando que aqui é muito importante que vocês ouçam todos os tipos, que vocês conheçam todos os tipos, para que vocês consigam se encaixar em algum. Não vou nem falar encaixar, porque eu acho que a palavra nem é É. essa, né? Para se Uhum. reconhecer em algum tipo, porque nem Ellen, nem eu, nem ninguém vai dizer, olha, você é tipo 1, você é tipo 2, você é tipo 3. E isso é uma questão mais de autorreconhecimento. Olha, surgiu uma pergunta aqui da Natália. Ela Ótimo. colocou assim, ó: nós temos esse tipo bem definido ou todos os tipos nos perpassam? Super interessante a pergunta dela. Super, super. Então, eu vou usar o exemplo que a minha professora usa, que eu adoro. Aliás, eu gosto muito porque é bem poético. Então, assim, imagina que a gente é um girassol, né? A gente é o núcleo, porém tem 8 pétalas. Então, todos nós somos todos os tipos, porém tem um tipo que é exatamente aquele que nos descreve. E esse tipo que nos descreve, ele traz essas características essenciais e a distorção delas, e ele vai ser composto, ele vai ser completado pelos outros 8. Então, é também uma metáfora de um sistema. O eneagrama é um sistema, é por isso. Então, é através do relacionamento, agora eu vou falar de mim, né? Que eu sou um tipo 4 da família da emoção. Então, qual é o meu caminho de crescimento? Eu preciso ir buscar no tipo 1 o que me falta, né? Que é a questão do foco, da organização, da disciplina. E eu preciso crescer para o 2. Esse é o meu caminho de desenvolvimento, né? Que é quando eu saio do meu mundo interno, de voltar para dentro, e eu me volto mais para fora, mais para o outro, quando eu aprendo a doar mais, quando eu me abro mais para a vida, porque o 4 ele é muito internalizado, ele é muito, se deixar, ele bloqueia, ele, né, é mais solitário. Então, todos os tipos, aí quando eu quero um pouco mais de praticidade, quando eu quero materializar as coisas na minha vida, eu vou para o meu vizinho 3, e o meu vizinho 5, quando eu quero um pouco mais de consciência, quando eu quero um pouco mais de foco nas coisas, né? E eu tenho lá no meu oposto o, quando eu vou buscar lá no meu oposto, o 8, que é mais um pouco mais de ação, e o 7, né? Então, todos os tipos vão compor, mas tem um que nos descreve, que é a nossa casa, que é aquela roupa que nos veste perfeitamente. Exato. Ellen, a gente está chegando nos 10 minutinhos finais. Antes Uhum. da gente passar os recados, você quer fazer algum resumo, quer fazer algum fechamento com eles? Lembrando que hoje é o primeiro dia que a gente começa a falar do Enneagrama aqui, tá, pessoal? A gente ainda vai ter mais outros 3 dias para vocês conhecerem um pouquinho cada tipo, não é verdade, Ellen? Eu quero falar alguma coisa assim. Eu quero falar para ninguém que está aqui, que não, que está tendo contato com o Enneagrama a primeira vez, ou que já ouviu falar só um pouco. Não se preocupem em, não se preocupem em se encontrar dentro da estrela ainda. Só observa, escuta, sente. Não, não procurem nada de questionário, vocês vão ficar confusos. Só escuta com paciência, com calma. Vai ouvindo aquelas características,
A gente sempre vai ter um pouco de tudo, todos os tipos fazem parte da gente, todo mundo tem instinto, tem emoção e tem pensamento, porém tem um que é aquela descrição mesmo que você fala, eu acho que estão falando de mim, eu tenho a impressão que estão falando de mim. Então, é esse que é o seu tipo, mas não tem ansiedade, só acompanha numa postura de observação, tá? É isso que eu queria falar. É muito comum a gente demorar muito a se reconhecer. É normal isso. É normal a gente, às vezes a minha mãe, por exemplo, é um tipo 2, o meu pai era um tipo 1. Então, é muito comum a gente absorver, a gente ter esses enxertos na gente. E isso é super natural. Então, tenham respeito, né, com o tempo de vocês, tá? Não criem ansiedade, só observa. Era isso. Perfeito. Olha só, enquanto eu estou lendo as mensagens aqui, os recados para vocês, quem tiver ainda mais alguma dúvida, pode colocar no chat, que antes da gente concluir, a gente vai finalizar com a dúvida que alguém tenha, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns recadinhos para vocês. Lembrem de acessar o link da bio no perfil do Instagram. Olha, a Natália entendeu direitinho e agradece, tá? Ah, que Então, bom. se vocês ainda não conhecem, quem viu aqui pelo YouTube e ainda não conhece o perfil lá da Fonte, procura lá no Instagram, @Fonte Integral. Vai lá na bio e vai lá no link da bio. Lá tem o link do Telegram. A gente tem um grupo exclusivo, com conteúdos exclusivos lá no Telegram, então não deixa de ir lá e entrar para esse grupo que está bem legal. Quem desejar participar da próxima abordagem integral sistêmica, formação Master em abordagem integral sistêmica e constelação integral, ou também imersão terapêutica de frente com Ellen, que eu vou falar para vocês. Se tiver alguém aqui no chat que já esteve de frente com Ellen, fale agora o cálice para sempre, porque é incrível, incrível. Então, dá um oi para o Edson. O Ed, dá um oi lá dá um oi lá no chat e deixa o seu contato lá no chat para o pessoal. Quem ainda não tem o seu contato, que eu acho tão difícil que Deus e o mundo tenham o contato de Edson, dá um oi lá no chat para o pessoal. Deixa o seu contato, porque quem quiser saber mais, o Edson já fechou a turma já fechou a turma não, desculpa, já fechou a agenda de janeiro, fevereiro e março. Então, tem tempo suficiente para vocês se programarem. Inclusive, tem vários bônus para quem ainda se matricular no finalzinho desse ano. Então, quem quiser, fala com o Edson, ele vai dar um oi para vocês aí no chat, deixando o contato dele. E tem outra coisa, relembrando para vocês. Hoje foi o nosso primeiro dia, foi o introdutório. A gente ainda vai ter amanhã para falar do tipo 891, quinta-feira para falar do tipo 2, 3 e 4 e terça-feira da semana que vem, para vocês terem tempo de absorver esse conteúdo que é denso, que é extenso, e a gente só está trazendo uma formiguinha desse conteúdo aqui. A gente vai falar dos tipos 5, 6 e 7. Então, quem ficar até lá, acompanhar a gente, conseguir absorver um pouco desse conteúdo que a gente está trazendo com tanto carinho para vocês, a gente vai sortear uma vaga na turma de janeiro da AIS. Então, aproveitem que não é todo dia, hein? E lembrem de seguir a gente aqui no YouTube. Aproveita, já deixa o like de vocês aí, já compartilha essa live com algumas pessoas que vocês gostem, que vocês queiram passar, transmitir esse conteúdo. E seguir também a gente lá no Facebook, Fonte Integral. Foram esses os recados. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Passar o mouse para lá. Olha, a Natália disse que vai estar no Master em breve. Ai, que bom. Você vai adorar, Natália.
Olha a Ângela Borges chegou aqui agora. Beijo, Bem-vinda, Ângela. querida. Ah, o Edson está aqui falando que tem o link do WhatsApp na bio do perfil. Perfeito. É bom que já entra em contato, não precisa nem se dar o trabalho de salvar número. Por aqui, fechamos, né, Ellen? Acho que sim. Amanhã tem mais. Amanhã a gente fala um pouquinho dos tipos 8, 9 e 1, que é a família do instinto, do núcleo do instinto. E vamos seguir assim, né? À disposição. Quem quiser também pode mandar pergunta, né? E a gente vai respondendo. Tranquilo. Exato.